o Cartas Vivas, em seu primeiro vídeo testemunho, tem a honra de ouvir Maria José, que vai contar a história da perda de seu filho Guilherme com 11 anos. Olá, boa tarde. Estou muito feliz por esse convite. Esse primeiro vídeo testemunho, né? Feito pelos meus amigos e irmãos, Douglas Pinheiro, Jaqueline. Para mim é um motivo de alegria, tá? Poder compartilhar essa história que aconteceu há 7 anos atrás. Vamos do começo. Eu gostaria de estar falando primeiro, resumidamente, né, porque a história é muito longa, mas resumidamente, a minha história de vida, né, assim como eu me dei conta de quem eu era, ela é a partir de uma carta, né, que eu escrevi para Deus os meus maiores sonhos. E lá eu pedia para o Senhor uma família, né, e um esposo, meu trabalho, meu futuro, né, e o que eu queria ministerialmente. Então, assim, quando eu pensava no filho dos sonhos, né, meu filho, o filho que estava dos meus sonhos era um filho de olhos azuis e loiro, né, por conta da minha mãe. E é interessante que quando eu conheci meu esposo e nós nos casamos muito rápido, né, praticamente em 1 ano, né, e aí logo veio o primeiro filho e eu imaginava já, né, e aí quando o Guilherme nasceu foi totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Eu sendo claro, meu esposo claro, a gente aguardava uma criança clara. E veio totalmente diferente. Veio um menino com os olhos escuros, com cílios grandes, né? Totalmente diferente. E foi muito engraçado porque quando eu estava com ele nos meus braços e eu estava olhando, nossa, né, eu não imaginava. Aí a minha sogra apareceu na visita e ela falou, é esse mesmo, né, bem, não trocaram não, né? E ela começou a fazer uma pequena investigação no pensar, né, minha sogra muito querida. Então, assim, foi uma surpresa e ele era muito intenso. Logo depois veio o filho dos sonhos, né? O Henrique, loiro, dos olhos azuis, era um bebê Johnson, né? Totalmente diferente a personalidade de um do outro. Então o Guilherme era assim, sendo o filho mais velho, ele era o que levava o filho mais novo para fazer as artes, né? E ele era muito intenso, então assim, você pensar nele, um menino muito intenso, uma personalidade forte, eu sou tranquila, mas ele era muito intenso, muito arteiro, né? E muito saudável também, graças a Deus. Eu nunca passei uma noite em claro com nenhum deles, né? Eu tive 3 meninos. E muito saudável, não ficava nem com resfriado, gripe, nada, ele era muito saudável. Então, quando com 10 anos, com 9 anos, que foi quando a gente teve essa experiência que marcou a minha vida para sempre, né? O meu olhar sobre a vida mudou muito a partir dessa experiência que eu tive, que foi quando nós recebemos o diagnóstico de um câncer. E agora eu vou passar a contar essa história, né? O Guilherme, ele começou a passar mal, a ter dor de cabeça, e nós levamos no médico, o médico
de início disse que era uma sinusite. Eu estranhei, mas fiz o tratamento que foi pedido. E aí no dia seguinte ele já teve uma piora, começou a vomitar, até o remédio que a gente dava ele começou a vomitar. Então aí nós retornamos ao médico com ele já teve uma piora, e aí ele passou a noite em observação. Aí um médico mais experiente, pediatra, ele percebeu a gravidade da situação, mas ele não falou nada pra gente. E aí ele tentou fazer a transferência para um hospital que pudesse fazer mais exames, né? E aí ele começou a sentir falta de ar e vomitou. Quando a gente tirou ele do leito para dar banho, a parte esquerda todinha paralisou, entortou, como se fosse uma paralisia. E aquilo me deixou muito preocupada. Não era nada daquilo que a gente estava imaginando, né? E aí, graças a Deus, a gente tinha plano de saúde e conseguiu transferir. Então ele saiu aqui da Santa Casa transferido numa ambulância UTI, e eu fui junto com ele e meu esposo atrás de carro. Quando a gente chegou lá no hospital em Guarulhos, no Carlos Chagas, a médica veio conversar comigo a respeito do que poderia ser. Aí ela, de início, ela me disse, olha, pode ser pelos sintomas, pode ser uma encefalite. Aí eu pensei, bom, encefalite, alguma inflamação no cérebro, ele vai tomar remédio e vai sarar, né? E aí a gente ficou ali no aguardo, ela entrou com ele, colocou na UTI, né? E aí depois ela deixou a gente entrar. Quando eu e meu esposo, a gente entrou e viu ele com sonda em vários aparelhos, mas ele estava consciente. Ele deu trabalho para colocar a sonda. E de fralda, e aquilo ali foi já chocante. Porque ontem meu filho estava bem, hoje ele está ligado em várias coisas e eu não sei o que realmente está acontecendo. Então a gente saiu dali com aquele impacto, né? E não sei como, a gente foi embora para casa. No dia seguinte, ele faria um exame, né? A tomografia, e a gente acompanhou. O Charles entrou, meu esposo entrou, fez o exame com ele, e à noite nós falaríamos novamente com o médico. Aí quando à noite, já com o exame na mão, a gente foi falar com a pediatra, ela nos levou em particular num apartamento, e aí ela deu uma notícia assim, na lata pra gente, né? E aí ela deu o diagnóstico. Ela falou, olha, o Guilherme está com um tumor do tamanho de limão. Esse tumor está no tronco, que onde se localiza todas as funções do corpo, né? Respiração, batimento cardíaco, pressão, equilíbrio, tudo. E não dá para operar por causa da localização. E ele pode parar a qualquer momento. Então, eu digo para vocês, avisa a família e prepara o caixão. Naquele momento passou um filme à minha frente, né? Eu me lembro de quando eu tive, que ele cresceu, quando era criança e tal. E no meu coração, diante de Deus, eu disse, obrigado, Senhor, pelo filho que o Senhor me deu. Se essa é a hora dele partir, então que seja feita a tua vontade. Mas muito assim, parece que o chão sobre os meus pés se abriu, né? E aí a reação do meu esposo foi, ele ajoelhou e falou, não, eu não aceito. Nós cremos num Deus que tudo pode. Ele falou isso para a médica. Aí a médica falou, não, tudo bem. Então a gente saiu dali com este diagnóstico, né? E daquele momento, quando a gente veio embora, não sei como também,
a sensação, eu me lembro muito bem da sensação. Era como se um espinho tivesse no meu coração e aquela dor não passava. Aquela dor de eu posso perder meu filho. E aí a médica disse o seguinte, que ela precisava mostrar esses exames para mais um médico, uma equipe médica, para fechar esse diagnóstico. Então faria mais um exame, que era a ressonância magnética, para fechar mesmo o diagnóstico. Então a gente veio com o coração. A partir daquele momento eu não conseguia mais comer, né? E mudou a nossa vida, né? Porque a gente parou tudo. Eu avisei meu trabalho, não fui, meu esposo também como autônomo, a gente parou a nossa vida, né? E o filho menor que a gente tinha, né, o Henrique, a gente teve que deixar com alguém para poder fazer todo esse, né, acompanhamento. Então, quando a gente retornou no hospital, que a médica veio falar já com esse outro exame, ela falou, olha, eu vou passar vocês para um outro especialista. E aí esse médico, ele foi muito assim, carinhoso, diferente dessa. Ele foi muito carinhoso, ele falou assim, olha, há uma pequena chance, mas muito pequena. Vocês querem tentar? Né? E aí ele falou assim, olha, eu conheço o médico, vou tentar o contato com ele, que ele pode fazer uma cirurgia para tentar remover esse tumor. Mas eu devo avisar que é de responsabilidade de vocês, que ele pode ficar na mesa de cirurgia ou sair de lá vegetando ou com alguma sequela muito séria. Aí isso foi uma esperança, né? E nós nos agarramos nessa esperança. E aí a gente foi atrás desse médico, né, em São Paulo. Esse médico atendia em Santa Catarina e em outros hospitais infantis. E aí a gente pegou todos esses exames e foi até ele para conversar. E aí o médico falou assim, olha, eu já analisei, né, vi os exames e tal, eu posso fazer essa cirurgia, mas tem que ser num hospital que tenha uma lente muito potente, que só tem 2 no Brasil. Então eu preciso que vocês transfiram ele para o Santa Catarina para eu poder fazer essa cirurgia. Eu faço a cirurgia, ele está correndo risco de vida, eu faço. Só que o valor dessa cirurgia é R$130 mil. Aí eu olhei para esse médico e falei, olha, eu sou funcionário, meu esposo é autônomo, a gente não tem condições de pagar essa cirurgia. Aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema. Aí eu falei, olha, a gente tem um plano de saúde. Ele falou, a cirurgia eu vou tentar, mas vamos ver uma saída, né? Ele falou assim, mas o anestesista vocês vão ter que pagar. Aí eu falei, tudo bem, quanto é o anestesista? R$30 mil. Aí eu falei, bom, a gente só tem um carro, vamos ver o que a gente faz, né? E aí foi uma correria contra o tempo para poder fazer a transferência dele. Mas em todo o tempo, hoje assim, analisando, algum tempo depois, eu enxergo que o Senhor, o tempo todo, esteve conosco. E tudo que a gente precisou em âmbito de melhores médicos, melhores hospitais, e a paz do Senhor conosco, a presença dele conosco, foi em todo o tempo. Sustento. Exatamente. Nós estávamos nas mãos, né? E também o louvor, ele não deixou, ele esteve em todo o tempo nos meus lábios, e isso me deu força para enfrentar qualquer situação, né? O louvor, a promessa de Deus, de que o Senhor estaria conosco e Ele nos abençoaria, e que sobre nós estava a bênção de Abraão, né?
bendito será a tua casa, bendito serão teus filhos, né? E então a gente foi, né, agarrou essa esperança e nós fomos com ela até o final. E aí a gente conseguiu a transferência dele de uma maneira assim sobrenatural, que a equipe, né, da ambulância perguntou: nossa, como que vocês conhecem alguém influente? Porque vocês conseguiram? Porque tudo, quando você vai lidar, hoje está muito pior, mas naquela época já era difícil ter liberação do plano de saúde para qualquer coisa, né? Então, assim, foi a mão do Senhor mesmo que moveu e a gente conseguiu essa transferência. Ele fez essa cirurgia. Esse médico era um médico bem conceituado. Ele apareceu até no Fantástico. Ele fez uma cirurgia num feto dentro da barriga da mãe. Ele tirou, fez a correção que precisava, né, na medula espinhal, e voltou essa criança no ventre, e a mãe conseguiu seguir com a gestação. Quer dizer, eu tinha confiança que ele estaria na mão de um médico muito competente, né, especialista. E aí ele fez essa cirurgia, foi bem sucedida. Ele saiu respirando do hospital, da sala de cirurgia, e era uma ala do hospital que tinha sido inaugurada há 2 meses. Então eu pude ficar com meu filho lá todo esse tempo. O tempo de recuperação dele foi 10 dias, né? E aí foi tirado, na verdade, assim, a gente imaginava que o crânio seria cerrado, mas não. Ele permaneceu deitado, né, de bruços, e aí foi feito apenas um corte atrás, e aí foi sugado esse tumor. Ele entrou, né, atrás do tronco e sugou esse tumor, e aí seguiria para a biópsia, né? Então a gente saiu do hospital muito confiante. Ele saiu andando, saiu falando bem. Então isso trouxe uma alegria muito grande para a gente. E aí ele foi para casa, né? Foi tudo bem, a recuperação e tal. Mas aí a gente teria que retornar ao médico para saber o resultado dessa biópsia, né? E eu estava confiante. Eu não imaginava que a biópsia daria um grau de malignidade muito grande, né? São 4 graus de tipos de câncer, né? É o grau 1, 2, 3, e o 4 ele é considerado mortal, né? Que aí eles só falam de sobrevida. Eles não é cura, é só sobrevida, né? E aí quando a gente voltou a conversar com esse médico sobre esse resultado, o meu chão sumiu de novo, né? Porque ele disse: olha, você tem que começar o tratamento dele para ontem. Ele vai ter que fazer químio e rádio junto, né? E você tem que fazer isso ontem. Por quê? Porque esse tumor, esse tipo de tumor, ele é considerado como se fosse um feto em formação. Em 20 dias ele poderia voltar ao tamanho de novo ou até maior, né? E isso poderia comprometer a vida dele muito mais rapidamente. Então a gente saiu dali novamente abalados mesmo, né? E agora, o que a gente faz? Então aí ele deu o endereço de uma outra médica que começaria a quimioterapia. Aí a gente foi, e esse impacto da gente chegar nesse consultório da médica foi grande, porque a gente só ouvia falar sobre o câncer, mas ver crianças com câncer é diferente, é um outro mundo. Parecia que eu tinha entrado em outro planeta, de ver crianças com essa enfermidade, né, muito grave. E um ambiente novo para ele também, para o meu filho, né, que era super ativo, né, e ver crianças nessa situação. Então a gente chegou a conversar com essa médica. Ela falou assim: olha, GRAAC
é referência, um hospital referência em São Paulo, recebe crianças do Brasil, de todas as regiões e também fora do Brasil. Então é para lá que vocês vão. E aí, graças a Deus, o convênio cobria, né? Agora, a rádio, a gente conseguiu pela filantropia do GRAAC, né, no Albert Einstein. Então, assim, foi um outro mundo que a gente conheceu também, né, de ver ali pessoas tão carinhosas, né, com crianças. E era assim, o tratamento quando começou, a gente chegou naquele hospital e ele deitava na cadeira e a sessão de químio era 7, 8 horas, né, na veia. Para mim era veneno na veia, porque a químio, ela é para matar as células cancerígenas, mas também as boas também morrem, né? E ver ele ali recebendo toda aquela medicação, não podendo sair, e a gente em volta, né? E vendo outras crianças, ele se entristecia de ver outras crianças, né? E aí a rádio, meu esposo levava todos os dias, então ele saía daqui muito cedo e voltava 1h com ele. Então a gente passou por esse processo, assim, foi muito difícil passar, né, com ele, esse processo. Mas, graças a Deus, não faltou nada, não faltou a presença do Senhor, não faltou pessoas que nos ajudassem. O Senhor abriu portas, o Senhor moveu pessoas e em todo o tempo Ele esteve conosco. E aí, passado esse período do tratamento, e eu sabia que se não houvesse uma intervenção do Senhor, eu sabia que a doença era mortal. Então eu cria numa cura sobrenatural de Deus. E eu pensava, eu tenho fé, né? Não vai faltar fé, eu tenho fé, né? Porque eu já tinha uma caminhada com o Senhor. O Senhor era presente na minha vida e tudo que eu pedia ao Senhor, Ele me concedia. Ele estava o tempo todo comigo. Então, assim, os médicos ficavam assim meio... Não importasse o que eles falavam, não havia sombra de dúvida com relação a isso. Então, assim, a gente respeitava a posição dos médicos, né? Mas, em contrapartida, a gente não desistiu de obter essa cura sobrenatural do Senhor. Então, assim, quando ele terminou o tratamento, e aí ele fazia os exames periodicamente, que a médica chegou e falou assim, olha, o tumor voltou. Aí eu falei, tá, o que a gente faz agora? Aí ela falou, olha, não há o que fazer agora. Não tem como operar porque espalhou na cabeça. Então, assim, desenganou. Não há o que fazer. Mas eu tinha uma fé muito grande dentro de mim. Falei, então agora o Senhor vai agir. E essa fé no Senhor nos ajudou a passar por esse período e enfrentar isso. E as pessoas da cidade, porque assim, nós somos muito conhecidos na cidade, né? Então, muitas igrejas começaram a orar pela vida dele. E isso nos fortaleceu também. Não estamos sozinhos, nós estamos com Deus e também estamos com pessoas orando, intercedendo pela vida dele. Então, quando houve essa piora dele, e as pessoas olhavam para mim,
como referência de fé, né? Olha, ela está uma fé inabalável. Então nós vamos com ela nessa fé. Né? E chegou um momento que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou com essa fé, mas eu quero realmente saber o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai recolher ele ou o Senhor vai curar? Porque eu estou nessa fé, eu creio. Se depender da minha fé, o meu filho está curado. E aí, quando veio a resposta, eu tremi na base. E a resposta veio de uma pessoa muito querida, uma enfermeira, que estava acompanhando de perto. E ele estava internado, né? Estava muito mal, estava em coma. E aí ela falou assim, Má, eu tenho algo para te dizer, é da parte do Senhor. Daí eu falei assim, pode falar. Aí ela falou assim, o Senhor mandou te dizer que os planos que Ele tem para a vida do Guilherme são para a vida do Guilherme. E que não é para você olhar para a morte como algo ruim. E é isso que eu tenho para falar para você. Aí eu falei assim, amém. Aí isso deu uma reação inversa. Você começou a questionar o Senhor por conta disso? Não questionei em nenhum momento. Na verdade, eu não aceitei essa palavra que veio de encontro. Eu não aceitei. Eu falei, não, eu creio em Deus que tudo pode. Por que o Senhor não pode curar? Por que o Senhor não pode deixar eu ficar com Ele, né? No primeiro instante eu agradeci por ter tido meu filho até aquele momento, mas agora, diante da possibilidade, assim, por causa da esperança que brotou no meu coração, eu falei, não, eu não quero perder meu filho. Então, assim, não, eu vou continuar insistindo até o último instante, para que o Senhor faça essa cura, né? Porque eu sabia do poder de Deus, né? De todos os milagres, pela nossa caminhada, de tudo que o Senhor sempre cuidou da minha vida, da minha família. Então aí agora foi uma luta entre uma mãe e um Deus todo-poderoso, de não aceitar, né? Que isso poderia acontecer. Então assim, eu continuei orando, buscando, né? E aí meu filho estava na UTI, né? Antes disso, antes dele ir para a UTI, quando o tumor se manifestou novamente, a primeira coisa que aconteceu foi ele perder a voz. Então assim, o Guilherme, ele tinha uma maturidade muito grande, então ele falava coisas que batia direto no meu coração. Então assim, ele perdeu a voz, então a gente olhava um para o outro e a gente se entendia, né? Aí depois ele perdeu os movimentos das pernas, então a gente levava ele no médico, eu ia atrás do carro segurando ele, passava o cinto, deitava, eu segurava a cabeça dele, porque essa doença ela afetou a coordenação motora, todos os músculos, né? Então ele foi perdendo, a cada dia ele foi perdendo a função motora, né? E isso foi muito difícil de ver, né? Ele perdendo essa capacidade. E aí, quando ele houve a piora mesmo, né? Que ele foi para o GRAAC, né? Aí lá a médica falou, olha, ele vai piorar, o quadro dele vai piorar. E aí, quando ele estava internado no GRAAC, eu estava lá com ele, ele entrou direto para a UTI e
foi uma guerra muito grande ali, né? E muitos dias ali internado com ele, eu conheci cada andar desse prédio, né? A UTI, eu fiquei com ele num lugar onde tinha só transplantados de medula, né? Um lugar que era muito frio. E ele ali o tempo todo comigo, né? E aí, quando a médica me disse, olha, se ele parar, a gente não vai entubar. Eu não vou prolongar o sofrimento dele. Isso gerou em mim, assim, eu não quero que isso aconteça, né? Então, assim, eu queria tirar ele do hospital. E eu olhava todas aquelas enfermeiras e eu tinha na época era MP3, acho que era MP3, e eu tinha um MP3 com louvores. Então, aquele ambiente todo, ainda que eu visse coisas muito ruins, porque assim, você via muitas coisas, crianças com membros amputados, crianças chorando porque não queria tomar milkshake de chocolate, porque após a quimioterapia tinha que tomar algo muito calórico, porque a criança ficava muito fraca, né? Então, assim, eu subia as escadas são 8 andares, eu subia as escadas para não entrar no elevador, para eu não parar nas alas, né, do prédio, para eu não ver coisas tristes, para não abalar minha fé. Então eu fugia, né? Então eu subia pelas escadas, né, para ficar com ele. E ele ali, assim, eu falava do amor de Deus, eu lia a Bíblia para ele, e o tempo todo louvor no meu ouvido, né? Aí eu chorava e falava assim, o Senhor não está nesse lugar. Não é possível, o Senhor não está nesse lugar, né? Um lugar onde eu vejo muito sofrimento. E aí Deus usou uma enfermeira e ela falou assim, filha, você sabe por que eu estou aqui? Aí eu falei, não. Ela falou assim, porque o Senhor está perto daquele que sofre. Essas crianças aqui, elas são cuidadas com muito amor. Aí eu falava, Senhor, me perdoa, porque eu fiz um julgamento. Mas eu vejo que o Senhor, Ele coloca pessoas, Ele coloca anjos para cuidar dessas crianças, né? Eu entendi que no mundo, esse mundo, ele está permeado pelo pecado, e o pecado traz o sofrimento, né? Então, assim, tem enfermidade, ainda não é o tempo do Senhor restaurar as coisas. Então, até que o Senhor restaure todas as coisas, nós vamos lidar com perdas e nós vamos lidar com sofrimento, mas o Senhor, Ele nos prometeu estar conosco, né? Ele não te livra da fornalha, mas Ele está com você na fornalha, né? Então, assim, foi um tratamento muito grande comigo, com meu esposo, né? De ver o Senhor em cada lugar, cuidando dessas vidas, né? Muitas crianças ali passaram a sua infância e a sua juventude naquele lugar e teve todo o apoio, né? Eles fazem festa para as crianças, é uma estrutura muito voltada para o bem-estar da criança, né? Então, assim, hoje nós ajudamos esse hospital, né? E a gente ora por aquelas crianças para abençoar, para que esses médicos descubram curas, né? E continuem, assim, ali recebem muita ajuda de muitos atores, atletas, jogadores de futebol. Então, é tudo voltado para o conforto dessas crianças, para o desenvolvimento, elas estudam ali, né? Então, realmente, eu vi o Senhor ali, em cada pessoa, em cada médico, em cada enfermeira, cuidando dessas crianças, né? O Senhor nos disse que nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco em todo o tempo. Então, foi um aprendizado
que o Senhor nunca, jamais nos deixou, né? Nos desamparou. E aí teve algo sobrenatural quando a gente estava ali no GRAAC, né? O meu filho, como ele foi perdendo as funções e ele não conseguia respirar por si só, ele foi ligado no oxigênio. E quem entende, né, profissionais da área da saúde entende, ele estava com o oxigênio no máximo. Então aquela bolinha, ela subia até lá em cima, assim. Ele, com aquele nível de oxigênio, ele iria parar a qualquer momento. E aí eu vi Deus agindo por conta da minha insistência, né? E aí algo aconteceu, porque eu não queria que ele ficasse ali naquele hospital, porque a médica disse, eu não vou entubar. Então se ele parar, parou. E aquilo me incomodou muito. Eu falei assim, não, eu vou tirar meu filho daqui, eu vou levar ele para casa. E o meu filho, ele me entendia, a gente conversava, a gente se entendia pelos olhos. Os olhos dele eram muito intensos, né? Os olhos cheios de vida. E ele também queria ir para casa. Então nós unimos ali a fé, né? E nesse inteirinho a gente estava tentando home care para ter em casa, né? Enfermeiras. E aí meu esposo foi cuidar disso. E aí a gente lutava contra o tempo. E aí aconteceu algo, ele saiu do oxigênio. E eu percebi que era algo do Senhor, por quê? Porque a chefe do hospital, ela assim, é um hospital que tem muitos universitários, é um hospital que forma, né, médicos. Então ela acompanhava os residentes, né? Tinha muitos residentes, e as consultas que a gente passava, ela sempre tinha residentes na sala e ela passava o caso, né? Então ela nunca entrava no quarto para falar com a gente pessoalmente. E nesse dia que ele saiu do oxigênio, ela não acreditou, porque o quadro dele seria só pior, né? E ela pessoalmente entrou no quarto e foi olhar e fazer o teste se realmente ele estava respirando. Então, neste momento, foram tirando as medicações dele, ele só ficou com a sonda de alimentação apenas, né? E eles viam assim uma fé tamanha que eles colocaram no laudo dele. Eu tinha até pouco tempo esse laudo. E lá no laudo eles colocaram, olha, a situação dele, ele está saindo do hospital, eu consegui tirar ele de lá. Né? E eles colocaram assim por escrito, o paciente está saindo assim, 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 assado, aí diagnóstico, sem probabilidade de cura. Eles colocaram isso por escrito, né? E aí eu olhava aquilo, para mim eu ignorava completamente, não desrespeitando os médicos, né, o parecer deles, mas por causa da minha fé. Então eu saí com ele dali do hospital, só com a sonda de alimentação. E a gente chegou em casa, né, e eu tive dificuldade de fazer a seleção das enfermeiras, porque para as enfermeiras ele era um paciente terminal. Eu odiava ouvir isso. Ah, é um paciente terminal. Eu falava, não é terminal. Né? E aí as enfermeiras, quando falavam que era uma criança que era terminal, elas desistiam do home care, né? Então, assim, as enfermeiras que aceitaram eram evangélicas, né? E aí a médica que liberou o home care era uma serva de Deus, e ela ficou muito temerosa em liberar o home care. Aí ela confessou para mim que quando ela foi em casa, porque assim, eles vão na casa para ver a estrutura, né? Quando ela entrou em casa, ela falou assim, eu senti a presença de Deus no seu lar, né? E ela foi na igreja e ela pediu confirmação do Senhor para liberar o home care. Então aí ela liberou, e
quando a gente entrou em casa, eu vi o olhar do meu filho assim, tô na minha casa, né? Tô aqui com o meu travesseiro, que ele pedia muito o travesseiro dele. Mãe, traz para mim o meu travesseiro. E aí foram 11 dias que ele ficou em casa, com home care. E eu dormia junto com as enfermeiras. E eu vi o tratar do Senhor com elas, porque ela via, elas também passaram a acreditar nessa fé que eu tinha. Elas não olhavam mais o diagnóstico do médico, né? Elas olhavam para mim, nossa, que mãe, né? Que cuida, que tem fé. E eu tratava o meu filho com muito carinho, né? E tratava com ela, tratava as enfermeiras também com muito respeito, ajudava as enfermeiras, né? E aí, assim, no meu trabalho eu já tinha tirado férias, licença, tudo que eu podia para ficar com ele, para cuidar dele. E aí, na véspera de eu voltar a trabalhar, a enfermeira falou assim, olha, meu esposo com o meu outro filho, eles ficaram no escritório, né? Dormiam lá e eu dormia com as enfermeiras. Aí elas me falaram assim, olha, fica com o seu esposo lá, né? Amanhã você vai trabalhar, descansa, dorme, que a gente cuida, tá tudo sob controle aqui. E aí, de manhã, eu acordei com ela batendo na porta, que o Guilherme estava passando mal. Quando eu cheguei... E nessa segunda parte do vídeo, a irmã Maria José vai fazer a conclusão do seu testemunho.